Olá pessoal, tudo bem? Dando início ao nosso PET volume 6, semana 1, falaremos sobre os conceitos demográficos. Para entender melhor isso aí, vamos definir o que é demografia, para depois estudarmos os conceitos. A demografia é uma área do conhecimento que estuda a dinâmica das populações. Significa literalmente estudo do povo. Pois a palavra é uma junção de demos, do grego, significa povo, e grafia, escrita, descrição, como se fosse um estudo, uma descrição do povo. Também é chamado de geografia da população, por se relacionar estreitamente com a geografia. Graças à demografia, sabemos que a população da Terra é de 7,8 bilhões de habitantes, segundo a ONU. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é o encarregado por coletar e analisar os dados demográficos. A demografia baseia-se em dados estatísticos para analisar, organizar e fornecer informações sobre a população de um território. Os dados demográficos permitem o mapeamento das dimensões e das estruturas sociais e ainda entender a distribuição dos seres vivos pelo planeta. Igualmente, coleta informações socioculturais, econômicas, étnicas acerca da sociedade como um todo ou de um grupo específico. Estudar as populações é essencial para atender às suas necessidades. Através de dados demográficos, é possível saber, por exemplo, quantas escolas devem ser construídas em determinada zona. Contudo, essas informações são também utilizadas por outros campos do saber com o objetivo de aperfeiçoar a atuação do Estado em diversos âmbitos sociais. Alguns conceitos de demografia. São inúmeros os conceitos ligados à demografia. Vejamos alguns dados e conceitos demográficos. O primeiro seria população. Não tem como falar da demografia sem falar de população. São indivíduos que habitam um determinado território. Temos a taxa de natalidade, como o nome diz, é o número de nascimentos que acontecem em uma determinada área e período. Taxa de fecundidade seria a média de filhos por mulher durante o período fértil, o período fértil da mulher ali assim, que seria entre 15 e 49 anos em uma determinada região. É importante sempre delimitar onde é feito essa área, determinada área de estudo, para, de certa forma, configurar e traçar dados daquela área, porque pode oscilar, certo? Algumas áreas podem apresentar números superiores, outros números mais inferiores. Temos também a taxa de mortalidade, como o nome diz, é o número de óbitos ocorridos em uma determinada região e período. Taxa de mortalidade infantil é o número obtido de óbitos ocorridos em recém-nascidos antes de completar 1 ano de idade. A população absoluta é a população total de um determinado território, refere-se ao tamanho da população de uma região. A densidade demográfica, também é chamada de população relativa, muito usada aí em livros de geografia, sobre a população relativa. É a taxa que mede o número de pessoas em determinado espaço, o qual a densidade demográfica é facilmente obtida. Basta dividir o número total de habitantes de uma determinada região pela sua área total. Geralmente, essa taxa é expressa em habitante por quilômetro quadrado, ou seja, você vai pegar a medição de determinada área e, de certa forma, você vai dividi-lo pelo número da população, número de pessoas que vivem naquela área. Aí você vai calcular o número de habitantes por quilômetro quadrado, aproximadamente.
Temos também a migração pendular, né? Seria um dos tipos de migração, né? A migração pendular é aquela que é realizada diariamente no cotidiano da população, né? Exemplo, ir ao trabalho e voltar, né? Lembra-se um pêndulo de um relógio, né? O que vai no decorrer do dia e retorna no final, né? Temos também a migração sazonal, é aquela que ocorre durante um determinado período, mas que também é temporária. Exemplo, viagem de férias, né? É uma migração temporária. Temos a migração definitiva, como o nome diz, se trata de algum tipo de migração ou mudança de moradia definitiva. Temos também o êxodo rural, que é a migração em massa da população do campo para a cidade durante um determinado período. Lembre-se que uma migração esporádica do campo para a cidade não é êxodo rural. Temos também a metropolização, né? É a migração em massa de pessoas de pequenas e médias cidades para as grandes metrópoles ou regiões metropolitanas. Temos desmetropolização, né, que é o contrário, é o processo contrário, em que a população migra em massa para cidades menores, sobretudo as cidades médias. Temos o crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de um determinado local ou país, geralmente expressa em porcentagem. Temos o crescimento migratório, né, que é a porcentagem do crescimento populacional num território, determinado pela taxa de imigração, né, pessoas que chegam, subtraída pela taxa de pessoas de taxa de imigração, né, as pessoas que se mudam. Temos também o crescimento populacional ou demográfico, que é a taxa do crescimento populacional calculada a partir da soma entre o crescimento natural e o crescimento migratório. Superpovoamento ou superpopulação, que é quando o quantitativo populacional é maior do que os recursos sociais e econômicos existentes para a sua manutenção. Temos áreas inecúmenas, né? São aquelas pouco ocupadas, de difícil sobrevivência, onde predomina o fator físico, né? Como frio demasiado, regiões desérticas, florestas, montanhas, entre outras. São também conhecidos como vazios demográficos. Temos a expectativa de vida, né? Também chamada de esperança de vida, muito usado na geografia, esperança de vida, e é o número médio de anos que uma população de um país pode esperar viver, caso sejam mantidas as mesmas condições de vida vivenciadas no momento do nascimento. Temos também a pirâmide etária, né? São indicadores populacionais que, por meio de gráficos, permitem a análise da dinâmica populacional de um determinado local segundo faixas etárias de sexo. Então é isso, pessoal. São até um pouco cansativos, né? Mas por dedução até mesmo, né? Para auxiliar, para guardar, né? Essas definições sobre demografia, o próprio nome diz e dá para traz uma ideia consigo, né? Fazendo a análise, e alguns realmente são um pouco complexos, mas são de suma importância que guardemos essas definições para que possamos aplicá-las em estudos posteriores. Um abraço a todos, até a próxima.